Olá, gente, muito bom dia. Hoje, domingo, dia 29 de dezembro, último domingo do mês de dezembro, nos preparando para o encontro da noite, que vai acontecer às 18 horas hoje, e também o dia 31, terça-feira, será um dia especial para nós. A partir das 22 horas, o culto da virada. Temos comemorado esse dia anualmente como um dia que marca a história do ano que vamos viver, não é? É o primeiro dia do primeiro mês do ano, é como uma Páscoa para nós, uma travessia. E eu quero convidar você para estar conosco nesse dia 31 de dezembro, a partir das 22 horas, desculpe aí, 22 horas, 10 horas da noite, nós estaremos aqui reunidos na rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais. Mas hoje, eu estou aqui com minha querida amiga, minha irmã do peito, Lloyd Nogueira. Bem-vinda. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Lloyd. Obrigada. Hoje estamos com a ausência de pastor João, que está trabalhando duramente. Faz muita falta, faz falta. Mas hoje ele não vai estar conosco. Vamos bater bola seguir. Só nós dois aqui, Isso né? Mesmo. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, meu querido. O bispo estava falando que nós estamos terminando o ano, né? E foi um ano, assim, de grandes superações para a minha vida, para a minha casa, para tantas coisas que tantos eu coloquei. Meu Deus, tantos enfrentamentos, tantos questionamentos que eu coloquei diante do Senhor. E olha, em tudo vamos dando graças. Isso eu aprendi durante este ano, que realmente em tudo vamos dando graças ao Senhor. Sim, e descansando nele. Sim, descansando nele. Nossa esperança está nele, né, Lloyd? Quando nós aprendemos a viver com essa expectativa boa, a esperança em Cristo, a gente passa pelas dificuldades que tivermos que passar, e às vezes não são pequenas, não é? Às vezes a coisa fica meio complicada. Eu estou começando a ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e logo no primeiro capítulo ele fala das grandes dificuldades que ele enfrentou e que ele não ia esconder isso dos irmãos para que eles entendessem com clareza o que estava acontecendo. E às vezes é isso que acontece com a gente passa por momentos tão difíceis, né? A gente se prepara, era o Veríssimo que dizia isso, né? A gente chega um momento da vida que a gente acha que tem todas as respostas e a vida vem com novas perguntas. Não é? É isso mesmo. E a gente tem que estabelecer novas respostas para as novas perguntas, isso né? Mesmo. Então, a vida é assim, ela é dinâmica, as coisas vão andando. E hoje a gente está aqui já no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, né? Capítulo 7. Sim, a gente vai entrar numa aventura muito preciosa aqui, né? De transparência. Transparências, né? Sim. Aqui nesse primeiro versículo, eu vou começar a ler, meu bispo? Sim, vamos lá. Logo aqui, primeiro versículo, Paulo vai dizendo assim: passemos agora às perguntas que vocês fazem na carta que me enviaram. Primeira, é bom ter relações sexuais? Sem dúvida, mas de maneira certa. É bom estar casado, tanto para o homem quanto para a mulher. Os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte o bastante para contê-los, permitindo uma vida sexual equilibrada e plena no mundo de desordem sexual. O leito matrimonial deve ser marcado por mutualidade, o marido procurando satisfazer a esposa e a esposa procurando satisfazer o marido. O casamento não é um espaço para brigar por direitos. O casamento é uma decisão de servir a outra parte na cama ou fora dela. A abstinência sexual é possível por um período de tempo, se ambos concordarem e se for para algum propósito de jejum e oração, mas apenas em ocasiões assim. Depois voltem um para o outro. Satanás conhece maneiras engenhosas de nos tentar quando menos esperamos.
Entendam que não estou ordenando tais períodos de abstinência. Apenas dou o melhor conselho se vocês quiserem proceder assim. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Cara, é bom a gente compreender isso com clareza, Lloyd, porque não são poucas as pessoas que andam adoecidas com relação às suas atividades sexuais, né? Muita gente adoecida. Gente que tem na sua atividade sexual uma culpa que carrega severa, porque acha que ter atividade sexual é uma questão de pecaminosidade. É incrível como, vivendo ainda a época que nós estamos vivendo, como a falta de orientação lúcida sobre apetites e atividades sexuais continua sendo um tabu. Me lembro que no período vitoriano, o sexo era o grande tabu da comunidade planetária. Né? E todo tipo de neurose brotava desse grande conflito da sexualidade. Mas a época vitoriana estamos há mais de 100 anos dela, não é? Mas continua gerando reflexos sobre a sociedade moderna. É incrível. Expressões como essa, assim, se uma mulher está muito tensa, está muito irritadiça, está muito nervosa, é comum que alguém diga assim, isso é falta de homem. Ou então é mal amada. É mal amada, exatamente. Assim, o conflito da sexualidade desse período vitoriano continua sendo sustentado com seus xistes e suas brincadeirinhas até o dia de hoje, né? Tamanha é a ignorância com o assunto. E na igreja, talvez seja um ambiente que isso piore muito mais, por causa dos pudicos, por causa dos preconceitos. É um assunto que pouco se fala na grande maioria das nossas comunidades. Isso mesmo, não há um esclarecimento. Não há um esclarecimento sobre coisa nenhuma, não é? Sobre a prática, sobre a atividade, sobre a regularidade, sobre o prazer. Parece que a gente milita contra o prazer o tempo inteiro. Não é? E quando a gente tem algum prazer, a gente ainda tem que se sentir culpado porque sentiu prazer, não é? Então, assim, como é um assunto muito pouco explorado, Paulo está esclarecendo aqui sobre a importância dessas atividades, sobre a importância e a beleza da atividade sexual e sobre como é que se diz? Sobre a regularidade dela. Né? Interessante que Paulo está esclarecendo e colocando isso aqui tão claro, de uma maneira tão transparente, mas foi uma curiosidade, né, da própria igreja, da comunidade. Ele está aqui respondendo, né? E aqui respondendo. Interessante. Como é bom nós termos essa curiosidade, colocar para fora aquilo que nos inquieta, né? Porque aqui tem uma comunidade inquieta, curiosa. E o que nós fazemos com as nossas curiosidades? A gente abafa com medo de não ser, né? De assustar alguém, de decepcionar alguém com aquilo que eu tenho curiosidade. Ixi, Lloyd está pensando, olha o que Lloyd está pensando. Eu me lembro até daquela aluna da escolinha, do professor Raimundo. Né? Dona Bela. Dona Bela. Né? Será que eu vou dar uma de Dona Bela, assustar todo mundo pelos questionamentos, pela minha curiosidade sobre sexo, sobre as coisas, como é isso, dentro do casamento ou fora do casamento? As moças que passam na igreja, as moças que estão noivas na igreja, que estão namorando, elas também têm curiosidades, querem saber, né? Porque aqui era uma igreja curiosa e Paulo disse, olha, vamos responder coisas que vocês estão pretendendo saber. E aqui ele lista várias coisas. É interessante. E aqui quando ele diz assim, aqui, eles perguntam, o sexo é bom? Ele diz, sem dúvida.
Olha que ele fala, sem dúvida, mas de maneira certa. Bispo, existe uma maneira certa? Sim, claro. Desde que haja legitimidade. Legitimidade. Sim. E assim, por maneira certa, a gente pode falar de um monte de coisa. Do tipo relações consensuais, né? Porque nem sempre as relações domésticas são consensuais. E quando a gente não tem uma relação consensual, a gente não tem uma relação certa, uma relação correta. Tem um estupro. Isso. O estupro pode se dar entre o marido e a mulher, desde que ela não queira e ele a impõe a condição de fazer sem que haja nela o consentimento. Então, assim, isso não é uma maneira certa. O homem não é dono do corpo da mulher nesse sentido. Não anula a individualidade, a singularidade, seja de um ou de outro. Não havendo consenso, haverá uma atividade equivocada, errada. Né? Por exemplo, né, estou te falando de certo e errado, não havendo consenso, estará errado. Até entre um casal que se diz casado, ok? Então, assim, há outras questões, né? Questões da regulamentação da relação, né? Se os dois adultos estão em consentimento, se eles estão numa relação comprometida, se há uma aliança, se há um vínculo, porque há muitas atividades sexuais que a gente poderia questionar como uma relação sexual organizada, bem definida, arrumada, que a gente podia chamar isso está certo, isso não está certo, né? Eu citei algumas das coisas para a gente pensar, né? Aqui Paulo fala sobre a mutualidade, né? Ele fala mutualidade. O marido procurando satisfazer a esposa, a esposa procurando satisfazer o marido. Aí ele diz, o casamento não é um espaço para brigar por direitos. Olha o que ele fala aqui. Mas o casamento é uma decisão de servir a outra parte na cama ou fora dela. Essa mutualidade que ele fala, né? Não é lugar para brigar por direitos, mas é uma decisão para o servir. Ou na cama ou fora dela. Sim. Assim, essa coisa de brigar por direitos, né, é uma coisa muito constrangedora. Quando eu tenho que impor os meus direitos a alguém que legalmente o direito já me é concedido. Brigar por ele é muito constrangedor. Toda atividade sexual, ela deve ser a busca do desejo do outro. É isso que nós queremos sempre. Nós estamos sempre indo ao desejo do outro. O que nós desejamos é o desejo do outro. Quando você tem uma atividade que a única coisa que acontece é a satisfação dos meus apetites sexuais, então eu estou satisfeito nessa relação, a gente vai ter uma relação dificultosa aqui, porque quem pratica uma atividade sexual está ali para despertar no outro o interesse. Está ali para satisfazer o desejo e o interesse do outro. Se isso é uma relação de mutualidade, haverá entrega. Eu estou aqui para satisfazer os interesses da minha esposa, da minha mulher, e ela para satisfazer os meus interesses. Poxa, então temos uma celebração. Temos uma relação celebrativa. Não uma relação de pedintes, né? Ou animal, né? Animal, de mendicância. Mendicância, isso. Dá um tiquinho aí, dá um tiquinho por aí. Por favor, aí. Já faz 15 dias, já está um mês. Sim, isso é desgastante demais. Desgastante. Bom, a mulher, eu sou mulher, então a mulher se sente desprestigiada, abandonada dentro da relação.
Olha para a outra e diz, o que essa outra tem que eu não tenho? Em que grau? Ou em que será que eu não estou agradando o meu parceiro? Sim. Por que não me procura mais? Né? E muitas vezes a mulher começa a fazer um checklist de coisas. Será que eu engordei? Será que emagreci? Será que é o hálito? Será que... O que está acontecendo? Eu não estou mais agradando. Né? Então, mas não acontece muito diferente, Lóide, na questão masculina. Há homens que também se sentem mendigando a relação com sua esposa. Se sentem enfeiados, desinteressantes, não apreciados. Então, a questão é que, às vezes, a mulher... eu não sei, talvez seja por uma questão convencional, que a mulher fica sempre esperando a iniciativa do homem. Mas o homem também espera iniciativa da mulher. Se essa mulher ela não tem iniciativa, ele acha que sempre é ele que procura, porque a necessidade é dele. É ele quem tem que fazer esse papel. Eu estou te dizendo que o papel é dos dois. Dos dois. Né? Mas se colocou, o homem faz essa leitura, eu que preciso ir até ela, porque isso é uma coisa de padrão, né? É um padrão, né? Justamente algo que vem de décadas, né? Desde a origem do mundo, né? Aquela coisa do homem ter que procurar, né? E pronto. Sim, essa coisa de brigar por direitos é muito desgastante. É, desgastante. Isso mesmo. Os nossos direitos precisam ser devolvidos em honra. Em honra. Não em briga por direito. Né? Em ter que lutar e fazer pleitos dos meus direitos. Quando isso começa a acontecer, a relação já começou a terminar. Há muitas relações terminadas que a gente insiste, mas a relação já não existe mais. Então, é preciso buscar ajuda. Quando isso está acontecendo, é preciso buscar ajuda. Talvez uma orientação, talvez uma abordagem possa salvar essa relação. Verdade. Que já está terminada. Né? Pode se reacender, porque você começa a perder o interesse. E as relações são constituídas em interesses. Né? Interesses bonitos, bons, né? Interesses legais, não é interesse pernicioso, interesse bom. Né? Então, quando a gente começa a perder o interesse, quando a gente se vê desinteressante para o outro, quando eu perco essa minha interessância, cara, é muito ruim a convivência. Porque eu tenho que estar fazendo piruetas para ser visto pelo outro. Notado. Tanto a mulher quanto o homem. Né? Porque a relação ela é constituída de duas partes. E vem as cobranças, né? E aí, claro, é a briga pelo direito, né? Pelo direito, cobrança. Por que você chegou tarde? Porque é isso, porque é aquilo. É terrível. Eu já vivi isso, meu bispo. Eu sei o que é isso. Eu sei como isso acontece. A questão é que Satanás anda solto, né, cara? Paulo diz aqui, Satanás conhece maneiras engenhosas de nos tentar quando menos esperamos. Ele diz aqui, entendam que não estou ordenando tais períodos de abstinência. Ele está falando aqui dessa abstinência, se for por algum motivo, né, um jejum, uma oração, mas que isso não deve se prolongar. Logo, logo vocês têm que, né, reatar, se aproximar e ficarem juntos, manter esse contato sempre. Aí ele diz que Satanás é engenhoso. Sim. Essa figura que Paulo coloca aqui quase como uma entidade, né? O Satanás. Eu gosto de pensar o Satanás que pensa Tiago. Tiago pensa no Satanás que está dentro de nós. Toda maldade, toda crueldade, toda carência, toda relação de fragilidade. Eu gosto de pensar numa relação como essa aqui, não num Satanás... como esse personagem externo, mas como um personagem que habita as regiões sombrias da natureza humana. As fragilidades. Eu diria que as criptonitas que nos acompanham, elas são elementos perigosíssimos, não é? Cheias de astúcia, cheias de nuances, cheia de particularidades, e a gente precisa ter muito cuidado. Não dá para a gente brigar com o desejo. Achou uma brecha. Achou uma brecha. Esse desejo vai dar lugar
a uma execução de algo que talvez eu nem queira fazer, mas faço capturado por essa força que controla a nível inconsciente da gente. Não é nem a nível consciente, porque conscientemente a gente não faria, mas inconscientemente a gente é empurrado para um precipício, né? Então, isso é muito perigoso. Por isso, pessoas responsáveis que têm relações mútuas precisam pensar a mutualidade como parte da responsabilidade de cada um. Você tem sua responsabilidade, mas eu tenho a minha. E eu preciso fazer manutenção dessa responsabilidade, porque eu posso estar expondo o meu parceiro ou a minha parceira a um risco desnecessário, né? Quando as relações começam a perder o brilho, eu costumo dizer que elogio precisava ser viralizado. A gente precisava aprender a viralizar elogio. Porque quando eu não me vejo belo ao olhar daquele que vive comigo, quando eu perco a beleza, eu vou tentar encontrá-la, eu vou tentar me identificar com a beleza que alguém coloca no seu olhar. Isso é muito perigoso nas relações, inclusive de gente séria, de gente honesta, de gente que tem dignidade, mas corre o risco ainda assim. Então, ver-se belo no olhar do outro é o que faz a gente ser identificado pelo olhar do outro. Então, elogios faz parte de uma relação saudável. Então, elogie sempre sua parceira, elogie sempre seu parceiro. Não falando de elogios mentirosos, bajuladores, mas procure encontrar o melhor do seu parceiro e sublinhar isso, evidenciar isso, melhora muito a relação. Tipo assim, cara, ainda continua me vendo depois de tantos anos. Que bênção. Continua me celebrando apesar de tanto tempo já passado. Continua vendo coisas e elementos em mim, mesmo depois de décadas se passando por nós, mas eu continuo belo aos olhos do outro. A gente tem essa necessidade em nós. Não é essa coisa de ser carentezinho, de ser fraquinho, não. É uma necessidade do espelho do outro. A gente não seria a gente se não fosse o outro, né? O cardápio do outro nos define muito. E eu preciso estar atento para isso, né? As 5 linguagens do amor. Tem um livro do Gary Chapman, né, que fala sobre a linguagem do amor. O bispo falou agora que elogios, né, deveriam ser viralizados, não é isso? Claro. E nesse livro fala dessa linguagem do elogio, elogiar as pessoas. É muito bacana esse livro, porque a pessoa vai se conhecer. Qual é a linguagem de amor do meu esposo, do meu namorado, do meu noivo, do meu filho, né? Então, conhece as linguagens do amor. Eu indico para você, viu? Esse livro ele é bem legal, ele é fininho, dá para você ler dentro de 2 dias. Né? Gary Chapman, o autor desse livro. Legal, legal. Então, assim, enxergar o outro é parte essencial de uma relação saudável. Por isso precisa haver mutualidade. Né? Mutualidade é responsabilidade mútua. É minha e sua. Se essa responsabilidade ela é feita manutenção, né? É feita manutenção sobre ela, a gente pode ter relações duradouras, longínquas, sem precisar de fazer grandes reparos, não é? Mas se eu já não sou mais interessante, naturalmente a gente vai buscar um lugar onde a gente se vê mais interessante. Então pode ser numa roda de amigos. Não estou falando nem de traição. Pode ser no futebol. Pode ser no futebol, que eu sou percebido. Isso mesmo. Maratonando filmes
Exatamente. Não, pessoas que ficam a noite inteira ali, o casal, a pessoa está na cama, né, a esposa, o marido na cama, o outro está na TV, maratonando, ou seja, está se deixando trair por uma televisão, por um filme, alguma coisa assim, que está mais interessante do que o leito, do que a cama, do que aquela pessoa que está ali deitada, né? Casais que muitas vezes, bispo, fecha a casa e diz, eu estou indo, já estou indo dormir, boa noite. Vai embora sozinho. A pessoa vai sozinha, não se importa se a outra ainda está na pia lavando os pratos, se ainda falta fechar a casa, se a pessoa vai ficar sozinha durante a noite na cozinha ou não. Vai embora dormir, como se aquela pessoa não fosse parte dela, não fosse o outro lado dela, né? Sim. Bom, então é preciso estar atento, Lloyd. Atenção porque sempre. A nossa responsabilidade mútua precisa ser ativada constantemente. É gente, isso mesmo. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já, logo depois do intervalo. Lloyd, a gente está falando sobre essa coisa das relações de afeto, a relação conjugal, a relação matrimonial, né? Sim. Que, assim, particularmente, eu não vejo como muito trabalhosa, desde que a gente queira realizar com alegria aquilo que compete a cada um de nós, né? Sim, viver a vida comum do lar. Sim. É interessante porque Pedro diz assim, que para que nossas orações não sejam interrompidas, viver a vida comum do lar é a atividade que faz com que nossas orações tenham conexões, né? Ele mede espiritualidade com vida comum do lar. Não é uma coisa que acontece no templo, né? Na relação cultica. É uma coisa que acontece dentro do ambiente doméstico, né? E a gente, às vezes, não está ligado que nessas nossas atividades domésticas, sejam matrimoniais, seja na criação de filhos ou uma atividade de casa, né? Que a nossa espiritualidade é avaliada, é revelada, é manifesta. Nós estamos tão acostumados com... É no chão da vida, né? Sim, tão acostumados com espiritualidades culticas, não é? Que a gente se desapercebe que a espiritualidade não é medida dentro de um culto. Isso. Não é? Na maneira com que eu me expresso, como eu me manifesto culticamente... Ali pode estar a maior representação de todos os tempos, né? Ali pode estar um avatar manifesto, né? Ali pode estar um multiverso e não aquilo que é real, aquilo que é concreto, né? Pois que é real em nós aparece nas nossas atividades domésticas, né? Na vida diária, né? Na lida com a comida, com a cozinha, com o trabalho, a maneira como nós vamos ao consumo diário, né? Na relação com o dinheiro, na relação com o vizinho, no colocar o lixo na porta, na hora que o carro de lixo vai passando, como eu trato aquela pessoa que está ali diante de mim na porta, viu? Isso é espiritualidade. Né? Dessa Lloyd, forma. Como a gente se comporta no supermercado, com flanelinha, com o garçom. Com carrinho, né? A gente empurrar, sabe aquele carrinho que nós colocamos a nossa compra, levamos até o carro e depois, onde deixamos esse carro? Né? Deixamos no meio do pátio, ocupando o lugar do estacionamento, ou colocamos ele de... Estacionamos na vaga de idoso, onde desocupamos o carrinho, né? E colocamos ele de volta no lugar, lá onde tiramos do lugar dos carros do supermercado, ou deixamos ele solto no pátio. Isso fala muito da nossa espiritualidade. Quem eu sou, quem é essa pessoa que diz que tem o Cristo como seu Salvador e Senhor. Ele é Senhor também desse lugarzinho da minha vida, desse lugar que quando eu vou no supermercado, o que eu faço? Eu dou bom dia, dou boa tarde, eu cuido da minha compra, eu coloco esse saco do supermercado. Com o que eu faço com esse lixo que eu trago do supermercado, esse saco? Eu jogo embora, eu coloco de qualquer maneira? Né? Então, tudo isso fala da minha espiritualidade. Claro que sim, perfeitamente. Né? Fala de quem eu sou. Com o cachorro, com o gato, com o papagaio. Isso mesmo, é dessa forma. É interessante, Lloyd, que às vezes a gente tem uma falsa ideia de espiritualidade, achando que é ali,
no meio do meu culto. Tem um querido amigo que, anos atrás, ele dizia assim, Renato, a hora que o crente mais mente é a hora do louvor. Que ele diz, pode me enviar para onde tu enviares, eu irei. Vai nada, não vai não. Vai coisa nenhuma. Muito sério que cantamos, né? Muito sério. Sim, pode contar comigo. Pode nada, não pode contar coisa nenhuma, porque não está disposto, né? Então, às vezes a gente faz aquela cara de espiritual enquanto estamos cantando, não? Aquele trejeito de espiritual, né? Mexemos com a boca, com o canto da boca, movimento com meus braços, mas lá no fundo, aquilo é só uma alegoria, uma representação cultica. Não é que de verdade eu sou aquilo, né? Me manifesto quando ninguém está vendo, né? É quando ninguém está, quando nem eu mesmo estou é que sou eu. Né? Isso, Quando eu estou lá em Bariloche, não tem ninguém me vigiando, não tem um pastor, um diácono, não tem um irmão da igreja. Eu estou sozinho no meio daquela multidão, daquele paraíso gelado. Né? É lá, em Bariloche, que eu sei de verdade quem eu sou. Né? Quando não há regras, quem eu sou quando não tem regras, quando não tem lei, em quem eu tenho me tornado, quando as regras já não existem, quando as leis não estão lá. Ou eu sou movido por esses parâmetros colocados pela lei, pela regra. Quando não tem regra, quem eu sou? É aqui que a minha espiritualidade pode ser discernida, mesmo. Não é? É isso. E Paulo, ele fala muito nesse capítulo 7, ele fala exatamente isso, que nem tudo Deus deu para ele, né? Nem tudo veio de Deus, mas ele, como esse homem espiritual, ele sabe como colocar, ele sabe como solucionar. Ele fala muito disso nesse capítulo 6, né? Capítulo 7. Né? Nós vamos lá para o verso 7 agora. Capítulo 7, verso 7. Parece que a parada está dando muito trabalho e ele vai dar uma saída aqui, né? Às vezes, penso que seria melhor que todos fossem solteiros como eu. Uma vida mais simples em muitos sentidos. Mas o celibato não é para todos, assim como o casamento também não. Deus dá a alguns o dom de ser solteiro e a outros o dom de ser casado. Vamos dar uma paradinha aqui, Lloyd, só um minutinho. Gente, que bom que a gente pode parar e pensar um pouco nisso. Porque, assim, há uma cultura de Santo Antônio na igreja que é muito perigosa, né? São os casamenteiros da igreja. Cara, o cara ou a menina tá bem sossegadinho lá na dele, né? Mas parece que ele estará incompleto se não estiver namorando. Aí ele começa a namorar por incentivo de um, incentivo de outro, daqui a pouco começam a fazer pressão. Quando será o noivado? E o cara não quer noivar, na verdade ele nem queria namorar, mas a pressão social é feita para que ele tenha alguém, ou ela tenha alguém. E aí, quando é que vai sair o noivado? O cara não tem plano de noivar, sequer plano de casar. Mas aí a pressão é feita. Daqui a pouco a pressão é outra. Quando é que vai ser o casamento? Quando é que vai ser o casamento? E essa pressão leva pessoas que deveriam não estar casadas a se casarem por pressão social. As pessoas precisam ser livres para se casarem se estão aptas para o casamento e a não se casarem se elas não estão aptas para o casamento. É um direito de cada um. Não estará certo ou errado coisa alguma, desde que eu compreenda qual é essa minha vocação. Se eu estou vocacionado para o solteirismo, que eu permaneça solteiro e está tudo bem. Se a aptidão ao casamento não me satisfaz, não há um problema o celibato. O celibato não pode ser um jugo. O celibato precisa ser uma decisão em liberdade. As pessoas precisam ser livres para decidirem o que vão fazer das suas vidas. Ou elas abraçam o celibato como estilo de vida, isso não tem nenhum problema. O problema é quando ele ou ela são dotados para o casamento, tem isso como conceito, e vivem se castigando, se molestando,
obrigando-se a si mesmos a terem uma conduta antagônica ao desejo do seu próprio coração. E aí começa a machucar, e começa a ferir, e começa a adoecer. Então, as pessoas devem ser livres. É claro que uma pessoa solteira estará mais desembaraçada para muitas coisas. Isso é o que Paulo fala, né? Tem mais tempo. Sim, não tem que estar dando satisfação de que hora que chegou, que hora que vai dormir, se vai dormir só 5 horas naquela noite, ou se vai dormir 8 horas naquela noite. A escolha é sua, se vai comer ou se não vai comer, se vai fazer comida, se não vai, se vai jantar pão com café, se vai jantar uma comida mais consistente. Os interesses são diferentes. São, porque os meus interesses pessoais, não é? Eles podem ser mantidos, mas quando eu tenho conjugalidade, eu preciso avaliar porque eu estou vivendo a dois. E viver a dois é dividir opinião, é dividir direitos, é dividir responsabilidades, a maçã, é dividir, entende? Isso mesmo. Então tem gente que não está apta para isso, né? Na doença, na alegria, na tristeza, né? Dividir tudo isso. E é interessante, Bispo, porque a gente vê até hoje, os dias de hoje a gente vê as pessoas dando casamento para o outro, apresentando pessoas, olha, isso aqui dá certinho com você. Isso aqui é o teu perfil. Fulana parece contigo. Algumas coisas. Quando eu vejo fulano, eu só penso em você. Aí quer apresentar aquele rapaz, aquela moça, aquele rapaz. E é como você falou. Às vezes, nessa situação, precipitadamente, para agradar os amigos, para agradar aquela pessoa, né, ali que fez aquele encontro, eles começam a namorar e ali parece que não vai ter futuro nenhum, mas a pressão social vão levando ele mais à frente. E chega um período que eles já não estão mais juntos há muito tempo. Né? Uma aliança, aquela coisa que a aliança não vai. Quantos estão vivendo assim hoje, Lloyd? Tem pessoas que 2 anos de casado, 1 ano de casado já estão separando, nem começaram a viver. Né? Por quê? Porque realmente foi um casamento, foi um relacionamento que não tinha nem um começo. Quantos estão vivendo num casamento que não existe? Que não existe. Também existe, né? Também, tipo assim, eu estou casado, tenho medo de me separar, isso para mim é um conceito errado, equivocado, teologicamente incongruente, então eu vivo um descasamento mesmo estando cartorialmente casado. Mas não sinto prazer em nada, não tenho alegria com nada, vive uma vida morta, um casamento morto. Entende? Mas com seus conceitos de matrimônio ali firmes, então vivem dessa forma, mas vão viver a vida toda assim, né? Há pessoas que acabam... Então é preciso ter muito cuidado, e a igreja é um lugar onde essas figuras de Santo Antônio estão sempre presentes, tentando um casar o outro, né? Casar o outro, casar o outro. E eu já vi situação, Bispo, que para dar continuidade a uma liderança na igreja, vamos casar fulano porque precisa, né, ter uma esposa, ter um marido, para que o ministério se desenvolva, porque sozinho não vai longe. Então, já vi situações assim também, que, na verdade, não é um casamento, é um arranjamento. Né? Pessoas arranjadas, uma para a outra, para ver se o ministério flui. Né, dentro de igreja. Então, isso eu creio que isso não agrada a Deus. Sim, claro. Porque não houve oração, não houve uma contribuição do outro. Eu gosto de você, você gosta de mim, você me aceita, eu aceito você. Né? Então, eu vejo que já começa a ir ruim. Né? Sim. Então, Paulo está falando de mais um dom, o dom de ser solteiro e o dom de ser casado. Casamento é para todo mundo, né? Ser solteiro também não. Também não. Aí ele diz aqui, no verso 8, entretanto, digo aos solteiros e viúvos que não está casado, talvez seja o melhor para eles, como tem sido para mim. Mas se não conseguirem conter seus desejos e emoções, devem se casar. As dificuldades do casamento são de longe preferíveis à vida do solteiro sexualmente tentado. Se você está casado, continue casado. Ordem do Senhor, não minha.
Se a esposa abandonar o marido, ela deve permanecer solteira ou então voltar atrás e se acertar com ele. E o marido não tem o direito de se livrar da esposa. Para os casamentos mistos, cristão casado com não cristão, não temos mandamento explícito da parte do Senhor, mas vocês devem fazer o seguinte: se você é um homem casado com uma mulher que não é cristã, mas que mesmo assim deseja viver com você, continue com ela. Se você é uma mulher casada com um homem que não é cristão, mas que deseja viver com você, continue com ele. O marido descrente participa em certa medida na santidade da esposa, e a esposa descrente, de igual maneira, participa da santidade do marido. De outro modo, os filhos seriam deixados de fora, mas eles também estão incluídos nos propósitos espirituais de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Meu Deus, Paulo eleva a relação ao nível da espiritualidade, né? É engraçado, né? Não é engraçado, é interessante, que ele diz que a mulher cristã ou o homem cristão, na relação de um casamento chamado aqui de misto, onde um é e o outro não é cristão, a santidade de um contagia o outro. É uma relação de contágio, né? Uma relação em que a santidade, ela transborda, ela entorna na vida do outro e até na vida dos filhos. Né? É porque isso vai exalando de muitas maneiras, né? E vai transferindo e levando o outro a estar também impregnado dessa minha maneira santa de viver, dessa maneira honesta, digna, cheia de contentamento em Deus, cheia de confiança em Deus. Essa maneira sagrada de viver, como tratar a vida, como se ela sagrada fosse, porque é sagrada, como lidar com o sagrado é capaz de gerar contágios incríveis nas nossas relações de familiaridade, de afeto, de carinho. E é bom a gente pensar isso, porque, assim, às vezes a gente tem muitos julgamentos temerários, preconceituosos, com relação a essa relação mista, né? Sim. A essa coisa de julgo desigual. Mas julgo desigual não quer dizer que, sendo o outro membro da mesma igreja que nós somos, não seja tão desigual. Porque, às vezes, é muito desigual. Não tem absolutamente nada a ver. São pessoas que são extremamente distintas. Então, é possível que a gente tenha relações amenas, vivendo uma conjugalidade dessa natureza do desigual, e, às vezes, a gente está enganado quando se contrai uma relação que, aparentemente, é de um julgo igualitário e não tem igualdade nenhuma nesse julgo. Pelo contrário, a gente se vê muito distante um do outro. Então, a questão não é se faz parte da mesma congregação que eu ou não. A questão é que tipo de vida eu estou levando, que tipo de vida você está levando. Se a vida tem sido sagrada para mim, se tem sido sagrada para você, porque, do contrário, a vida sagrada que eu levo vai contagiar você. Verdade. Mulheres, olha a orientação do apóstolo, mulheres ganham seus maridos em silêncio, pelo seu próprio proceder. Maridos são ganhos. E eu também creio que o inverso acontece. Mulheres se rendem ao Cordeiro
por causa do proceder sagrado de seus maridos. Então, é essa nossa sacralidade com a vida é que vai fazer diferença nas nossas relações, né? Ser essa mulher sábia, né? Cheia de sabedoria, como lidar nessa relação. Muitas mulheres, muitas vezes, se convertem, né? Porque as mulheres, às vezes, se convertem. Muitas mulheres estão indo para a reunião de mulheres, sendo convidadas para congressos, para alguma coisa, e, às vezes, essa mulher ali, ela se converte, já é uma discípula, né? Nessa reunião, começa a frequentar essas reuniões, isso é muito comum no meio de nós mulheres. E, de repente, está aquela nova convertida, chegando no nosso meio, mas o marido não é. O marido não é da igreja. E aí ela vai aprendendo como lidar, né, na sua casa, ela vai olhando nós ali, ministrando ao coração dela, e aí vem um problema. E agora? Eu estou na igreja, agora como trazer esse marido, como trazer esse filho, como trazer essa família para a igreja, né? Então é isso. Essa mulher, ela tem que ter essa sabedoria, como esse homem também. Ele tem que ter essa sabedoria. Sim. Não de ficar criticando, agora eu estou com Deus e você não está. Porque existe uma crítica também no meio disso, né? Sim. Muitas pessoas, às vezes, amam à vontade, mas se a gente souber, saber caminhar com essa nova estrutura, como o Paulo disse, agora nós temos uma nova estrutura. Sim. E essa nova estrutura, essa caminhada, essa maturidade, se nós permitirmos, nós iremos amadurecer, iremos também conquistar nossa família, os filhos, o marido, e é isso que é o Evangelho. Sim. O Evangelho é com esse propósito, de trazer toda a família para Deus. Sim, é interessante que Paulo diz, se o que é descrente consente em viver contigo, com todo o teu estilo de vida, então está tudo certo. Está tudo certo, não continue. É um problema. Agora, sim. ele vai começar a falar sobre... quando o cônjuge vai embora, né? Quando não consente viver contigo dessa nova maneira de viver, né? Quando isso gera uma grande confusão na relação, né? Lá no versículo 15, meu bispo, no entanto, se o cônjuge descrente vai embora, deixe que ele vá. Não seja desesperadamente dependente. Deus nos chamou para viver bem, da maneira mais pacífica possível. Você, esposa, não tem como saber se o seu modo de agir pode trazer seu marido de volta, não apenas para você, mas para Deus. Marido, você não tem como saber se o seu modo de agir pode trazer sua esposa de volta, não apenas para você, mas para Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. E aí, né? Olha que coisa, que instrução clara, nítida. Porque o que Paulo está colocando é um interesse de Deus que a mulher não ganhe seu marido para ela, ou ela para ele, né? Mas que essa relação nos leve para os braços de Deus, porque é em Deus. Eu ainda me lembro do primeiro capítulo aos Romanos, que quando os homens se perderam de Deus, e aqui está todo o princípio de uma sociedade desarranjada, quando os homens se perderam de Deus, se perderam de si, perderam-se da humanidade, pessoas que não sabem mais viver como humanos, homens que não sabem mais ser como homens, mulheres que já não sabem mais ser como mulheres, estão perdidos, porque se perderam de Deus. Se nós temos o elemento divino ligados a nós, essa relação é uma relação que a possibilidade dela ser longínqua, duradoura, para sempre, será muito mais próxima de ser uma realidade, porque é Deus quem vai regular essa relação. Então, assim, se este homem foi ganho para Deus, e se a mulher foi ganha para Deus, em Deus nós podemos mudar muitas realidades. Fora de Deus não é sempre possível, mas em Deus sempre será muito possível. Mas quando eu me tranco para Deus, e aqui está
aquela coisa que a gente está chamando de espiritualidade. Não é o que eu pareço ser para os outros, é o que eu sou de fato. Quando ninguém está presente, quando nem minhas regras estão presentes, em quem eu tenho me tornado. Porque é aqui, unido a Deus, que as coisas podem acontecer Sim. de verdade na vida de pessoas, às vezes, tão diferentes, né? Aqui, bispo, nesse versículo 15, aqui Paulo diz, deixe que vá, não seja desesperadamente dependente. Isso aqui é uma emoção, aqui, é um apego que ele está falando aqui. Claro, lógico. Desse apego, né? Nós temos nas nossas relações de afeto uma carga de apego muito grande. Se de um lado muito positiva, do outro lado muito negativa. Porque quando a frustração bate, né, o outro não é um paraíso o tempo inteiro. O outro também tem sua alteridade e sua dificuldade. Só que eu crio um ciclo de extrema dependência do outro. Sabe, o máximo da tragédia de uma declaração de amor é: eu não sei mais viver sem você. Não sei como será a minha vida daqui para frente. Meu Deus do céu, isso é uma tragédia. Mas para falar dessa tragédia, a gente volta depois do intervalo. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Gente, nós saímos aqui para o intervalo falando sobre essa coisa, não seja desesperadamente dependente. É que, às vezes, Lloyd, está no vazio das pessoas um ciclo perigoso que ela não consegue mais conviver com ela. Eu falava da tragédia do eu não sei mais viver sem você. Se a gente constrói uma relação de afeto onde o outro já não consegue mais viver sem nós, tem alguma coisa errada na construção dessa relação. Porque o amor, ele é constituído num ato de liberdade. Eu preciso, se a pessoa não sabe viver sem mim, eu preciso ensiná-la a viver sem mim. Porque é um encontro, o amor, ele começa com um encontro consigo mesmo. Se a nossa relação de amor, constituída com alguém, ela não se principia com amor próprio, ela está fadada à relação de violência, desse desespero que se tem quando o outro se vai. Porque eu estou tão perdido dentro desta relação. Essa relação não me fez me encontrar comigo, essa relação me fez me apartar de mim, para tão longe de mim, pelos esforços que eu fiz para caber dentro dessa relação, eu me distanciei tanto de mim que eu já não me reconheço. Eu só me reconheço na relação com o outro. Então, eu crio um ciclo de dependência extremamente perigosa, porque indo o outro, eu estou completamente desencontrado de mim, perdido de mim. E isso é uma tragédia para as relações. Isso aqui, bispo, está falando também da relação quando eu acho que eu encontrei a minha outra metade, a tampa da panela, como se diz assim. Fulano era a minha metade, agora fulano foi embora, né? Eu vou cair, como é que eu faço? Eu não sei mais como viver isso. Porque tem pessoas que passam a vida inteira achando que ela não é inteira. Né? Que metade, mas o que eu tenho aprendido de Deus, que eu sou inteira, e se o outro vai, eu continuo inteira, né? Por mais que seja abalada, que eu fique abalada, mas eu sou inteira, né? Eu aprendi isso dentro do Evangelho, porque fora do Evangelho eu aprendi que eu precisava procurar minha outra metade, que ela estava em algum lugar no paraíso e que eu precisava achar essa metade, né? Mas quando essa metade vai embora, como aqui diz, deixa que vá, com essa pessoa vai embora, let it go. Você agora vai ter que viver a sua vida como uma pessoa inteira em Cristo. Sim. Lloyd, o pronome nós é resultado da singularidade do eu e do tu. Nós só podemos ser nós
se nós formos tu e eu. Se tu fores uma projeção mal enjambrada de mim, nós nunca seremos nós, terceira pessoa. Nós seremos nó. Não um laço, mas um nó, atado e muito mal atado, prisão. A gente só pode se constituir em nós se tu fores tu e eu. É aqui que o nós é constituído. Eu sou eu se você for você. Exatamente, porque para eu ser eu preciso que você seja você. E para que você seja você, você precisa que eu seja eu. O meu eu é constituído pelo outro. Então, se nós formos nós mesmos, né, eu e tu, nós temos a terceira pessoa, seremos nós. Mas nós não seremos nós, seremos só nó. Se eu estiver confundido nessa dependência que eu tenho de afeto do outro, eu me perdi nele, então não podemos ser nós. Eu sei que é meio que filosofal o que eu estou te dizendo, mas eu espero ter me feito entender que tá essa construção ela é importante para a gente compreender, ou a gente vai estar atrapalhado. E aqui, essas dependências, ela pode ser emocional, financeira, né? Suprir de uma casa. Agora, como essa casa vai ser suprida? Como essa paternidade será suprida? Tudo isso, né? Sim, aí ele até espiritualmente até espiritualmente, justamente. Sim. Porque também, se a pessoa não estiver bem espiritualmente, ela cai, ela tropeça, abala a oração, vai abalando a vida dessa pessoa espiritualmente. Sim, sim. É isso. Então, Paulo aqui dá esse conselho, né, tão maravilhoso e, meu Deus, é profundo. Não seja desesperadamente dependente. Deus, aí ele diz, Deus nos chamou para viver bem, da maneira mais pacífica possível. Você, esposa, não tem como saber se o seu modo de agir pode trazer seu marido de volta. Não apenas para você, mas para Deus. Agir pela nossa conta, pelos nossos próprios planos, a força do meu braço, do meu desempenho. Né? Muitas vezes, meu marido vai voltar se eu fizer uma plástica, se eu ajeitar os seios, se eu ajeitar por aqui, por ali. Quem sabe agora ele me olhe de outra forma. Né? Não é... Mas não é por aí. Não é não. Não é por aí o caminho. Se ajeite, se arrume, esse não é o problema. Não. Mas esse não pode ser... Para sua autoestima, para a minha autoestima. Sim. Não é um problema também agradar o outro, Lloyd, mas o agradar o outro não pode me desagradar para agradar o outro. Sim. As coisas se principiam comigo. Né? Então, assim, não pode ser uma tentativa de sedução o tempo inteiro, nessa coisa de que se eu não fizer isso, ele vai embora. Então, eu fico tentando caber dentro de uma relação. Jesus, que coisa terrível. Eu sempre penso assim, num pé 40, dentro de um sapato 37. Meu Deus. Eu vou ter que fazer muita bolha no meu pé. Vou sangrar muito. Vou sangrar muito para tentar caber com esse pé 40 num sapatinho 37. Imagina uma relação todos os dias, ter que acordar e fazer essa manutenção. Machucando o tempo inteiro. Meu Deus, coisa terrível. Sim, é porque a gente que não se cabe dentro de uma relação e se esforça de uma maneira tão desastrosa para caber. Quando isso é voluntário, é como Jesus diz, a minha vida ninguém a tira de mim. Eu é que a dou liberalmente, eu a dou e a tomo. Toda vez que você vê a sua vida sair da sua mão sem que você queira dar, esse estelionatário, né, esse estelionato emocional, esse estelionato espiritual, ou de qualquer natureza de estelionato, ele é agressivo. Ele não me cura, ele me fere, ele me faz refém, ele me escraviza, ele me leva a uma condição de dependência. E isso é perigoso. Ninguém
consegue entrar dentro de mim para roubar coisa nenhuma que eu não queira dar. Agora, se eu dou, nada, nem a minha própria entrega da vida vai me causar dano. Agora, me causará dano até com um alfinete que eu não quero dar, mas tentam arrancar de mim. Então, a questão não está exatamente no preço que essa coisa custa, mas no valor que ela tem para mim, nessa representação. Então, ninguém tira nada de mim sem o meu consentimento. Eu é que a dou liberalmente. Até a minha vida, eu a dou e a tomo de volta. Ela sempre vai estar nesse meu controle. Quando isso acontece, não tem dano. Absolutamente nenhum dano, porque eu entreguei liberalmente. Agora, quando não há liberalidade, quando há um estelionato, isso vai me causar dano. Até 10 centavos me causa dano. Quando cobram de mim aquilo que não é direito e eu não quero dar o direito. Ok? Então, é preciso que a gente tenha uma consciência clara de quem sou eu. Nunca se perca de você em relação nenhuma. As nossas relações, elas são de encontro conosco. Eu me lembro de Jesus dizendo assim, quem preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem a perder em mim e no Evangelho, achá-la-á. A nossa vida é uma vida de encontro com nós mesmos, até dentro do Evangelho. Quando eu perco aquela minha velha vida em Cristo e no Evangelho, eu a encontro. É uma vida de encontro com a minha vida. Então, no Evangelho, eu não perco a minha vida, eu encontro a minha vida nele. O problema é que eu não estou nem perdendo a minha vida no Evangelho, nem estou perdendo a minha vida, ou encontrando a minha vida no Evangelho, nem estou encontrando a minha vida nas minhas relações de amor e de afeto. E eu preciso encontrá-la. Porque sem essa minha vida, eu não consigo amar. Eu vou amar com o quê? Não me resta. É uma relação de saúde que eu tenho comigo para que eu ame a Deus sobre todas as coisas e isso não me adoeça. Né? Há pessoas que estão tão desencontradas delas que na relação de amor que elas têm com Deus, elas se esquizofrenizam, inclusive, elas não têm um amor saudável com Deus. Elas têm um amor adoecido. E, consequentemente, fanatizam a relação. Não amam ninguém, nem elas mesmas. Não amam. Há uma relação de perigo, né? Tudo começa em mim. Tudo começa em mim. Quando eu me encontro com Deus, eu me encontro comigo. Amém. Né? E esse encontro muda tudo na minha história. A diferença. Sim. Glória a Deus. Então, assim, desesperadamente dependente, não pode ser assim. Não pode. Aí lá no versículo 17, continua aqui, meu bispo. Não alimente o desejo de estar em outro lugar ou com outra pessoa. Você está agora no lugar que Deus preparou para você. Viva, obedeça, ame e creia nesta situação. É Deus, não sua situação conjugal, que define sua vida. Não pensem que estou sendo mais duro com vocês do que com as outras igrejas. Dou o mesmo conselho a todas elas. Muito bem. Paulo está querendo evitar problema para as pessoas, né? Isso aqui. Porque, sabe assim, Lloyd, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Porque na vida, para se ter sucesso, é preciso trabalho. Inclusive nas nossas relações pessoais. É resultado de muita atividade, de muito trabalho, de muito empenho para que a gente possa ter sucesso na nossa vida matrimonial, conjugal, familiar. Isso. É uma relação de muito trabalho, muito trabalhosa. E por trabalho, eu não estou te dizendo que seja um trabalho análogo à condição de escravo, né? Trabalho duro que não tem resultado. Não é isso que eu estou falando. Mas é uma relação que dá trabalho. Tudo vai dar trabalho para nós. Se eu quero ser um profissional respeitado tecnicamente, vai me dar trabalho. Eu vou ter que me envolver com
com técnicas novas, vou ter que me aprimorar, vou ter que me aperfeiçoar. Talvez não pare de estudar nunca na minha vida, porque as questões são dinâmicas, né? No conhecimento há uma dinâmica constante. Sim. Então, o mercado é competitivo. Sim, claro. Isso, assim também como nas relações de afeto. Os processos civilizatórios vão mudando contornos. Aquilo que era importante há 10 anos atrás já não é tão mais importante hoje. Novas importâncias foram geradas. Enfim, há dinâmicas. Valores, né? que precisamos preservar, conservar. Outras coisas precisamos recalcular a rota, né? E dizer, let it go, vai embora, não preciso mais disso aqui. Sim. Então é isso. Sim. Relacionamento é assim, relações é assim. Sim, exatamente. Forma. Dinâmicas, portanto, né? Por isso que ele diz, cara, melhor assim, eu não estou sendo duro com vocês, né? Eu estou dando esse conselho a vocês como dou para toda a igreja. Toda a igreja. É melhor ficar sozinho, não se casar. É melhor por causa de todo esse trabalho... que às vezes, ele chegava a dizer assim, que ele, Paulo, não era como os demais apóstolos, que se deixavam acompanhar por suas mulheres irmãs. Ele vai fazer essa cobrança mais à frente, daqui a pouquinho, né? Porque assim, todos os outros apóstolos se deixavam acompanhar por suas esposas. Então, assim, é diferente, né? É diferente, porque ela diz, meu bem, eu vou dormir às 10, então chega antes das 10. O Paulo estava mais livre, ele né? Ele ia até a madrugada, ressuscitando lá o justamente, menino não parava Eutico, de falar, né? Ia fazia até conferências mais longas, não tinha esse compromisso de voltar logo para casa, colocar o menino para dormir, acordar cedo para ir à feira. Então, realmente, é isso que ele faz, essa reparação de uma maneira muito atenta, né? A vida do casado é diferente da vida do solteiro. Preste atenção. É isso que você quer realmente? Você quer ter esse trabalho, esse cuidado, quer ter essa vida de muitos trabalhos e manutenções? Né? Eu vejo muitos jovens aqui, por exemplo, hoje, é muito comum hoje nas igrejas, né, meu bispo, a juventude ser formada de pessoas casadas, né, jovens casados, né? Temos ainda tempo nesse momento? Temos 10 minutinhos. De jovens casados, né? Mas é como Paulo fala, e hoje a gente vê isso mesmo, os interesses de jovens solteiros, até mesmo dentro de uma juventude, de uma igreja, é bem diferente de jovens casados na igreja. As metas são diferentes, os compromissos são diferentes, porque viagens que eu posso fazer como solteira, não são as mesmas viagens que eu posso fazer como casada. Eu já vou olhar um pouquinho, não posso ir, porque a minha mulher não vai, então eu não posso ir sem ela, ou então a condição financeira não dá para nós dois irmos. Tem toda essa reparação, né? Sim. Então, outro dia eu estava falando com alguns jovens que as metas que nós aplicamos numa juventude, que a maioria, a metade é casado e solteiro, são diferentes. A gente tem que, eu vou fazer isso olhando para mim, que sou casada, mas você tem que olhar para aqueles também que são solteiros, ver como é que eles vão reagir a meta que está nesse momento. Se vocês como casados vão poder cumprir, como eles também, como solteiros, estarão dispostos a cumprir, ou então depois vão olhar e dizer, você coloca as metas para nós cumprirmos, mas você é o primeiro a não cumprir. Aí eu vou dizer o quê? Mas eu sou casado. Mas minha esposa não deixou, meu marido não deixou. Então, existe também essas complicações dentro de uma juventude na igreja. Eu acho que sim. Eu acho que quem é solteiro devia fazer mais pergunta a si mesmo sobre por que é que eu quero me casar. Quais são os motivos que estão me fazendo querer casar? Porque é encontrando esses motivos que eu encontro qual é a minha verdadeira razão para constituir uma relação. As respostas, elas podem me dar mais clareza sobre a legitimidade daquilo que eu quero fazer. Alguns estão querendo se casar para fugir, né, daquela coisa do abrasamento, né?
Então, será isso motivo suficiente? Tá? Será que há suficiência? Alguns estão querendo se casar para fugir da pressão da casa paterna. Eu não suporto mais viver aqui na casa da mamãe e do papai. Isso aqui virou um inferno, é insuportável. Então, eu estou me casando para fugir de casa. Qual é o motivo? O motivo, será que eu sou dependente economicamente e essa pessoa tem uma condição melhor, vai me abrigar e eu estou aqui por uma dependência econômica, que também é a realidade, não é? As pessoas também se aproximam umas das outras porque vão ficar mais confortáveis ao lado daquela que tem uma condição financeira melhor do que ela. Sim. Não é? Quais são os motivos que estão me levando ao desejo do matrimônio? Porque eu posso estar com motivos muito insuficientes para sustentar a seriedade de uma relação conjugal. Eu amo de verdade, é amor o que está me aproximando, né? O desejo de cuidar, o desejo de me entregar ao cuidado do outro também. Isso é bom, isso está entendido entre nós, que eu terei prazer em conversar com essa pessoa daqui a 30 anos. É uma pessoa que produz interessância na minha vida. Estar perto dela é estar perto do paraíso. Eu vejo paraísos porque os paraísos que me habitam me consentem ver os paraísos do outro. Eu tenho uma relação de multiplicação. A minha relação é exponencial quando eu estou com essa pessoa. Ou essa relação é uma relação de... Oh, meu Deus do céu, eu estou rindo aqui porque eu pensei num termo que não convém eu falar aqui, mas veio à minha mente. Oh, meu Pai, tem misericórdia. Então, essa condição é uma relação apropriada, não é? Ou eu não suporto viver sozinho, porque eu não suporto viver comigo. Eu sou tão mal arrumado internamente que eu não suporto. E eu preciso de alguém para bater palmas para que o espetáculo seja consumado, né? Então, o que é que está me fazendo desejar o matrimônio? Essas perguntas podem me ajudar a sair de uma enrascada. A me ver livre de suposições indevidas. Então, perguntar sobre meus motivos. Porque parece que é isso, cara, que Paulo está, de verdade, abrindo o caminho para que os da igreja perguntem. Cara, eu estou carente demais, não é? Eu estou, assim, cheio de amores imaginários, porque isso faz parte desse meu estado de carência, ou eu estou amando de verdade, não é? Então, assim, é bom a gente fazer pergunta para ampliar o meu universo de resposta, né? E estar disposto também a ouvir, ser sincero na resposta. Sim, claro. Né? Essa pergunta que parte de uma alma nua, né? Que não está se escondendo de coisa nenhuma, que está pronto para ouvir, não, Renato, é egoísmo teu. Não, você está se aproveitando do outro. Isso não é uma questão tua. Você não está querendo servir. Você está querendo ser servido nessa relação. Você não está disposto a servir, não está disposto a entregar. Você está disposto só a receber. Então, poxa, notei um profundo egoísmo da minha parte. Então, não é hora de eu me unir numa relação onde eu estou sendo egoísta, entende? Então, essa troca é que eu preciso pensar se ela está sendo saudável ou não, né? Não posso estar me metendo numa grande confusão e Paulo está querendo livrar a rapaziada da confusão, né? É isso. Nós vamos adiante? Vamos lá. Versículo 18. Você era judeu quando Deus o chamou? Não desfaça sua condição. Você era não judeu no tempo do seu chamado? Não tente se tornar judeu. Ser judeu não é o mais importante. O que importa é obedecer ao chamado de Deus e seguir seus mandamentos. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos dar uma paradinha para a gente comentar. Ser o que não é. Ser o que não é.
Lloyd, é terrível como ainda vejo alguns tentando serem judeus quando não são judeus, não é? Ou seja, estão se impondo a uma condição que não foram chamados naquela dimensão do chamado. Então, assim, estejamos contentes com o chamado, no lugar onde fomos chamados, da maneira em que fomos chamados. Não é isso ou aquilo que é mais importante. É que Deus nos achou naquela condição, vivamos nessa condição. Ele traz a questão do judeu e não judeu por causa dessa tentativa de achar que uma condição é mais importante do que a outra. Isso. Não, cara, você foi chamado nessa condição, viva nessa condição, é isso que importa, viva da melhor maneira possível. Isso não quer dizer que se eu fui chamado na condição de não judeu, eu sou menos espiritual, porque não pertenço aos rituais dos judeus. Então, eu não tenho que me tornar eu tenho que viver na condição que eu fui chamado e ser profundo nesse meu chamado, ser transparente, ser puro nesse meu chamado. A circuncisão do coração, A circuncisão do coração. Não fica inventando moda. Ei, gente, vamos parar de inventar moda. Vamos parar de tentar colocar penduricalho naquilo que é belo e é simples porque é belo porque é simples, que é a simplicidade do Evangelho e a simplicidade do meu chamado. Não fica inventando coisas, bicho. Vai viver a liberdade que você alcançou em Deus por causa de Cristo Jesus, sem que você tenha que estar fazendo demandas exageradas e se cansando e não conseguindo nem ser aquilo, nem ser isto. Está perdido, não é? Em suspensão, não conseguindo ser exatamente aquilo que Deus chamou você para ser. Vamos ali tomar um café, Lloyd? A gente volta já já. Muito bem, gente. Hoje, dia 29 de dezembro, último domingo do ano de 2024. Estamos a um passo de entrar no ano de 2025 e agora, dia 31 de dezembro, terça-feira, nós temos o nosso encontro que será a partir das 21 horas no culto da virada. Será um culto espetacular, um culto de fé, de ousadia, de intrepidez e de confiança em Deus, para que na mudança desse ciclo de 2024 para 2025, nós tenhamos nele uma passagem de cabeça erguida, encorajados pela palavra, com a segurança de que nós estamos caminhando em Deus e a forma e o estado em que Ele nos encontrou continua vivo dentro de nós. Esse chamado espetacular, a sua voz que ainda hoje ecoa dentro de nós. E eu quero convidar você para estar conosco aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, bem na curva do 90. Estaremos começando o culto do dia 31, terça-feira, às 21 horas, e convido você para estar conosco. E depois nós tomarmos um café, comermos alguma coisa, termos um momento de comunhão, porque a gente assim inicia um bom ano como almas livres para servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Nós saímos no intervalo falando sobre a condição do chamado, né? E Paulo continua no verso 20 desse capítulo 7, Lloyd, falando sobre o estado do chamado, né? Isso. Que nada pode nos impedir na condição do chamado. E a gente não tem que estar inventando moda. A gente precisa aprender a viver na condição em que a gente foi chamado por Deus, né? É isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Continue como você estava quando Deus o chamou. Você era escravo? Escravidão não é obstáculo para crer. Não quero dizer que você esteja impedido de sair se você tiver uma chance de obter a liberdade. Vá em frente. Estou apenas tentando dizer que com seu novo Senhor,
você vai experimentar uma liberdade maravilhosa, inimaginável. Mas se você era livre, quando Cristo o chamou, irá experimentar como é maravilhoso tornar-se escravo de Deus, o que é igualmente inimaginável. Esse Paulo é uma figura, Paulo, né? É uma figura, gente. Tanto faz. Tanto faz. Eu acho interessante, Lloyd, assim, é que Paulo não está colocando que o progresso da vida das pessoas deva ser impedido. Ele diz que o nosso contentamento independe desse progresso ou não, é na condição em que nós fomos chamados. Se escravos, estejamos contentes nessa situação. E isso não quer dizer que a gente não deva galgar a esperança de uma liberdade. sim. Se eu tenho uma condição financeira aquém daquilo que eu gostaria de viver, eu não estou impedido de viver o desejo que eu tenho de progresso. Se eu tiver condições lícitas, favoráveis de mudar essa condição, que eu mude, mas não há nenhum problema em eu viver a condição que Deus me chamou. Porque, assim, miséria é um estado mental, não é uma condição econômica, é um estado mental. Eu posso viver na condição de escravo experimentando algo inimaginável na questão da liberdade. Eu sempre me lembro, quando Paulo faz esse tipo de alegoria na fala dele, de quando ele estava preso, no livro de Atos, capítulo 28, os 3 últimos versículos, ele está preso em Roma e diz: nós estamos aqui pregando o evangelho, não é, do reino, e anunciando, ensinando as coisas sobre Jesus com toda a liberdade, sem nenhum impedimento. Ora, a condição dele era de um prisioneiro. Ele estava preso numa casa alugada por ele, era uma prisão domiciliar, mas ele estava preso. E ele diz com toda a liberdade, sem nenhum impedimento. Então, ele expõe uma condição que a liberdade que a gente alcança em Deus, ela não está atida ao nosso corpo e à condição em que a gente se encontra. Ser livre em Deus é de uma condição de liberdade que não se pode imaginar. Mas se você foi encontrado livre, também não é uma condição menor a condição de se tornar escravo de Cristo, não é? Então, tanto faz ser livre para Deus ou escravo para Deus, é para Deus que se vive, e é isso que importa. A condição não é se eu sou escravo ou deixo de ser, a questão é como eu vivo para Deus, não é? Glória a Deus, que coisa mais linda. No 23, bispo, ele diz: todos vocês, escravos e livres, um dia foram reféns de uma sociedade pecaminosa, mas um valor imenso foi pago pelo resgate de vocês. Agora que estão livres dos velhos vícios, não voltem a ser ou a fazer o que todo mundo pede a vocês. Amigos, permaneçam na condição em que foram chamados por Deus. Ele está com vocês. Permaneçam firmes com Ele do lado. Que coisa tremenda, meu Deus. Sim. O Senhor não deu orientações explícitas para as virgens. Aí ele entra aqui já nas virgens. O bispo quer comentar aqui? Quero. O versículo 23 e 24, né? Lloyd, permanecer ao lado de Deus, permanecer em Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 15, esse capítulo para mim é o capítulo permanecer. Permanecer nele é todo o esforço que a gente precisa fazer na vida cristã. É permanecer nele. Permaneçam em mim, eu permaneço em vocês, né? Permaneçam na minha palavra, né? Então, permanecer. Pelo menos umas 5 vezes, João registra uma fala de Jesus: permaneça, 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 permaneça. É a condição de segurança que a gente encontra
é a condição de permanecer nele. Isso vai garantir o meu estado de liberdade em toda e qualquer situação pela qual eu passar. Tendo tudo ou não tendo nada. Possuindo tudo ou não possuindo nada. Estar permanentemente nele é a condição que me assegura de viver uma vida abundante. É essa garantia que eu tenho, é a minha permanência nele. Toda a minha liberdade, toda a minha escravidão se tornam uma coisa só quando eu aprendo a permanecer nele, estar nele. No meio do sofrimento ou no meio do regalo, tanto faz, porque quando eu permaneço nele, essa minha natureza, que por ele foi transformada, encontra firmeza e contentamento. Eu não estou contente porque eu tenho tudo, mas é porque eu estou nele. Oh, glória. É uma condição de entrega, sabe? É uma condição do meu culto para a vida, que não está lugarizado, não está numa geografia, está onde eu estiver, com meus pés pousados onde eu estiver. É ali que eu tenho que permanecer nele. Em qualquer situação do meu estado. Nem sempre eu estou cheio de risos. Às vezes estou cheio de lágrimas. Nem sempre eu estou mergulhado nas minhas lagoas de lágrimas. Às vezes eu estou com sorrisos transbordantes. Então pouco importa se sorri ou se eu chorei. O que é importante é que emoções eu vivi nele. Em Cristo. Aquele que traz substância, consistência para a minha vida. Se eu aprendo a permanecer, Lloyd, eu aprendo a ter as minhas garantias de estar vivendo em profundidade nele. Oh, glória. E é aqui que eu posso viver de maneira confortável, mesmo dormindo numa rede. Mesmo no meio de uma casinha de sapê, pau a pique, ainda assim, o meu contentamento não é tirado de mim. É a condição que eu me encontro nele. Se você encontrar essa condição de viver nele, não importa a condição, você estará bem. Você estará disposto a viver. Eu não preciso ter dinheiro suficiente ou uma medida extraordinária para estar bem. Não é isso. Eu preciso não ser refém, porque ele fala aqui desse estado refém, sim, dessa sociedade, né? Uhum. Gente, a gente se tornou refém de um capitalismo severo, selvagem, medíocre, que nos reduz à condição do capital de tal maneira que, ainda que eu tenha suficiência, isso não basta. Parece que isso abriu a goela de alguns que são insaciáveis na tarefa de ter, se desorganizando completamente na atividade do ser. Então, parece que só são ou só se tornam quando têm. Tem, isso mesmo. Estão confundindo o que eu tenho chamado de sociedade do espetáculo. Parece que só há sentido quando tem um grande espetáculo. Não encontram mais sentido no sossego, na paz, na ternura, na alma nua, né? Numa alma despida, num sorriso despretensioso. Parece que só encontra sentido quando o capital está presente, quando eu tenho suficiência monetária. E não é aqui, de verdade, não é aqui que as coisas funcionam. As coisas funcionam onde o capital não alcança, onde o valor é mais importante do que o preço que se paga. É aqui onde o capital não consegue comprar, não consegue negociar. É aqui que a vida está acontecendo de verdade. A vida não está acontecendo
na condição do que eu possuo, mas na condição que eu estou sendo, né? Glória a Deus. Nessa liberdade que alcancei em Cristo, né? Agora somos livres. E Paulo diz assim, que foi pago, né? Foi pago pelo resgate de vocês. Agora que estão livres dos velhos vícios. Nós agora somos livres, né? Dos velhos vícios. Não volta a ser ou a fazer aquilo que todo mundo... Isso que você estava falando, né? Não volte a ser ou a fazer o que todo mundo pede a vocês. Aí ele diz assim, aí ele chama aqui essas pessoas de amigos. Ele dá vários conselhos, mas tem um momento que Paulo tem uma empatia, se coloca no lugar dessas pessoas, e é nesse momento que ele chama essas pessoas de amigos, porque ele se coloca no lugar dessas pessoas que estão ouvindo essas palavras, como ele diz, parecem duras, não é? Parece que eu estou falando para vocês de um modo duro, né? Rígido, cobrando. Aí ele chama, ele traz para perto essas pessoas, e é nesse momento que ele chama essas pessoas de amigos. Amigos, permaneçam na condição em que foram chamados por Deus. Como é importante a gente ter essa noção, essa condição que eu fui chamado por Deus. Eu não vou querer ser além nem aquém. Eu quero ser ali no lugar onde Deus me chamou. Nesse lugar, seja espiritual, seja um lugar intelectual, seja um lugar financeiro, nesse lugar onde Deus me plantou. Né? Isso é muito valoroso. Eu não me perder de mim em lugar nenhum, em instância nenhuma. É que Paulo está chamando uma vida de vícios, não uma vida dependente de uma relação química. Isso. Tipo assim, não está falando da cocaína necessariamente, da maconha, do álcool. Né? É que essa vida capitalista, ela é viciante. É viciante. Né? Essa coisa de caminhar pelo ter é viciante. Gera uma condição... Imposições, né? De escravidão, né? De escravidão. Eu tenho pensado muito na igreja contemporânea, que ela é dada a muitas novidades, né? Recentemente, há poucos anos atrás, talvez 20 anos atrás, mais ou menos, começou a vigorar uma teologia ligada ao capital, uma teologia capitalista, que chamam de teologia... Como que chama? Da prosperidade. Da prosperidade, que ela sustenta de que se eu sou economicamente pobre, Deus não está comigo. Não é? Eu estou assim, numa síntese muito sintetizada mesmo. Mas assim, Deus está comigo e eu mostro isso quando eu progrido economicamente. Então, é o Deus do capital. Um grande equívoco, porque Paulo está dizendo, se você foi chamado na condição de escravo, permaneça aí, cara. Se você conseguir sair disso, muito bem, trabalhe para que isso aconteça. Isso, mas se não, como escravo, faça a sua excelência, né? Sim, isso não pode impedir você de servir a Cristo. Como nada pode me impedir, nem a escassez financeira pode me impedir de servir a Cristo. Essa condição é a condição do contentamento, que não está no capital, está em Cristo e na minha nova maneira de viver e de encarar a vida e as coisas, não é? Então, Paulo vai estar elucidando essa maneira de aprender a permanecer e a viver nele. Essa é a condição que me sustenta, Lodi. Não é a condição desse deslocamento frenético, viciante, não é? Onde eu tenho que ter mais e ter mais. E essa coisa insaciável, um apetite insaciável, quebrando, às vezes, regras, né? Regras morais, regras éticas, não é? Para se ter, às vezes, passa por cima de valores que são sagrados e a gente não está nem aí para o sagrado, porque o que importa é que a gente tenha. Então, cuidado para a gente não se tornar gente viciada em ter, quebrando as regras do ser, fazendo com que esse tabernáculo sagrado, que é a minha vida,
se torne tão profana como profano é a vida de todo aquele que não conhece a Deus, que vive deliberadamente nos caminhos das suas próprias necessidades e não vive em conceitos tão excelentes quanto é servir a Deus em toda e qualquer situação, né? Aprenda a permanecer nele. Amém. Não está desesperadamente dependente, como disse Paulo. Anteriormente, né? Anteriormente. Sim. Sim, é essa condição, Lloyd, que a gente precisa estar muito atento. Porque a gente vai ser tentado de todas as maneiras. Sim. A declinar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. É Paulo escrevendo aos Coríntios mesmo, que ele diz, eu tenho temores que vocês se apartem. Assim como a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados e se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Gente, que nós não nos apartemos. Que os nossos pés que estão colocados nessa rocha permaneçam como pés firmes, como quem está sobre um monolito, uma rocha sólida, consistente, que não me deixa ser abalado pelos movimentos e os intempéries das próprias circunstâncias que a vida produz, que eu esteja firmado nele, permaneça nele, para a glória dele até que ele venha, até Amém. que ele volte. Né? Glória a Deus. Maranata. Amém. Gente, estamos aqui há 5 minutinhos de terminar. Nós paramos a leitura onde foi mesmo? 24, né? 24. Nós não iniciamos Não. a leitura do verso 25. Vamos parar por aqui. Ano que vem a gente volta. Com as virgens aqui que estarão aqui com as lâmpadas acesas. Vem aqui, olha no verso 25, né, novas orientações de Paulo. Gente, foi um ano espetacular. Como diz o pastor João, 55 domingos que nós tivemos juntos compartilhando da fé, da esperança, da simplicidade da palavra. Eu tenho a esperança de que nós fomos entendidos na nossa proposta de semear o evangelho da simplicidade, sem complicar coisa alguma, sem evitar teologias desnecessárias, sem reflexões desnessacárias, mas a gente tenha levado o mais puro ouro, o concentrado da palavra, né? Pelo menos é a minha pretensão, Lloyd. Eu sou pretensioso nas coisas que eu faço, mas de pretensões puras, né? Não espúrias, mas pretensões puras, e a minha pretensão é essa, que a gente, sem esse desejo de querer convencer quem quer que seja, mas que a gente alcance graça e favor de Deus no coração dos nossos amigos, para que, por meio do Evangelho, eles sejam construídos pessoas melhores, né? Gente melhor, gente mais bem-sucedida na caminhada da vida, e assim a gente possa cooperar com Deus nessa edificação desse edifício chamado igreja, não é? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela confiança de vocês, obrigado pelo incentivo que nos dão, pela audiência que nos dão aqui no programa Café com Bispo. Falo isso em nome de todos os meus amigos que trabalham nessa mesa. Foi um prazer estar com você durante todo esse ano, repartindo o Evangelho, né, Lloyd? Foi mesmo. Compartilhando da fé e da esperança. Sim, crescendo, desenvolvendo. Obrigada por você estar aí a cada domingo. Obrigada a tantos amigos que têm entrado em contato conosco. Nós agradecemos a vocês que estão aí todos os domingos, a cada pessoa que está, aqueles que estão nos presídios, né, Bispo? Sim. Que mandam para nós um recado. Muito obrigada por tudo aos nossos amigos dos interiores, Santo Amaro, Imperatriz, amigos que estão tão longe, mas ouvem o Café com Bispo. Muito obrigada. A minha irmã, que mora tão longe também, lá em Portugal. Parabéns. Olha, vou mandar Café com Bispo para você ouvir pelo YouTube, viu? No YouTube, não é isso, sim, Bispo? Sim. Então, 2025 feliz para você e para a sua casa.
que todos os seus desejos estejam no coração de Deus. Amém? Isso. E você pode nos acessar, como disse a Lloyd, no nosso canal YouTube. Nosso canal é Igreja da Colheita. Você entrou nesse canal, você tem um número enorme de mensagens nossas do Café com Bispo e dos nossos cultos noturnos também. Você pode ter acesso a um monte de informação. E o encontro de hoje, nesse café de hoje, também já vai estar lá a partir das 9 horas da manhã. E você pode ouvir mais alguma coisa. Eu perdi o primeiro bloco. Você pode voltar lá no primeiro bloco e assistir mais uma vez. Essa ferramenta que nos foi concedida, né, pela tecnologia, que é o YouTube. E se você deseja nos acompanhar também durante a semana, toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um programa também no Instagram, que é o @Igreja da Colheita. 19 horas pontualmente, nós estamos ali no Divã da Graça, estamos refletindo esses dias sobre o livro de Provérbios. Tem sido umas lições tão preciosas que eu não perderia por nada esse tempo de reflexão que Deus tem nos concedido. No mais, é um prazer. Trago também o abraço de pastor João Silveira, que não está conosco hoje por motivos muito relevantes. Ele não pôde de verdade estar, porque o João torce para estar aqui com a gente, né? Ele faz de tudo, mas hoje não foi possível. Mas no próximo ano estaremos juntos mais uma vez. Mais uma vez, minha gratidão, meu amor sincero a todos vocês que nos acompanham. E até o próximo ano, né? Até o próximo ano. Até o próximo ano. Um beijo no coração de todos vocês. E shalom, paz perene para todos aqueles que nos acompanham. Bye, bye. Como shalom. Dizia Ebrahim Suede, ademã, de leve. Até mais, gente. Paz.